Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, estamos na terceira semana desse tempo da Páscoa. Eu te convido a refletir comigo a palavra de Deus na liturgia de hoje. Antes, vamos juntos fazer a oração coleta. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, despojando-nos do velho homem com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, de cuja natureza nos fizestes participantes pelos sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, e prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, nós precisamos entender de uma vez por todas que as forças humanas não conseguem frear os projetos de Deus. A sabedoria de Deus ultrapassa em muito a máxima sabedoria que um ser humano pode alcançar. Diante de palavras inspiradas pelo Espírito Santo e de uma vida reta conduzidas por Deus, ninguém consegue sustentar uma acusação. Ninguém consegue sustentar nenhum argumento. A verdade ela não precisa ser defendida, porque a verdade simplesmente é. O que não é verdade simplesmente não é e cai por terra com o tempo. Vendo que não conseguiam responder, vendo que não conseguiam encontrar solução para armar um laço para Estevão, começaram a tramar armadilhas mais pesadas para derrubá-lo, para prendê-lo e para matá-lo, como vão fazer mais à frente. Vão matar o Estevão, Santo Estevão, mas não matam a verdade que ele servia, a verdade que o salvou, a verdade que o glorificou no céu. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, podem até lutar, podem até tentar brigar, destruir os nossos bens materiais, a nossa vida física. Mas a vida espiritual, a verdade permanecem de pé, duram para sempre. Não tem como lutar contra o projeto de Deus. No meio daquele povo, cheio de ódio, cheio de raiva, a palavra de Deus que Estevão proclamava o fazia parecer um anjo. Com toda a paz, a calma, a tranquilidade, a eloquência que vem do alto.
Não devemos nos preocupar excessivamente em como vamos defender a fé. Vamos estudar, vamos rezar, e o Espírito Santo de Deus vai nos dar as palavras adequadas, vai nos ajudar a ter uma vida que fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seremos derrotados pelo mal. Santo Estevão, interceda a Deus por nós e nos mostre essa verdade cada dia mais. Vamos também refletir aqui o Salmo, que é o 118, em algumas traduções 119. O refrão diz assim: Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa verdade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Olha que salmo maravilhoso. E ele mostra que feliz é aquela pessoa que medita a lei do Senhor. E nessa mesma lei vai progredindo, vai dando passos, vai aprendendo dia após dia, vai lutando para seguir aquilo que Deus quer. Quem cumpre os mandamentos de Deus vai alcançando os maiores tesouros espirituais. Não é aquele que grita, Senhor, Senhor, ou aquele que faz penitências públicas e fica ali mostrando a sua cara desfalecida. Não é a pessoa que reclama que está sofrendo. Não é aquele que ajuda o pobre em público, mas que no escondido está lutando em nome de um partido, lutando em nome de uma ideologia. Não. É a pessoa que entrega o seu coração e faz aquilo de fato, retamente, para agradar a Deus. E muitas vezes é julgado, é incompreendido e perseguido. E não se preocupe em se defender, porque Deus é o seu defensor, o Senhor dos Exércitos. Quem combate ao seu lado nunca será derrotado. Temos que prestar atenção nisso. A realidade da salvação, embora envolva elementos materiais, ela é espiritual, porque o reino de Deus não é deste mundo. Claro que nós não vamos desfazer de todos os dons e bens de maneira inconsequente, mas também nós não vamos nos apegar às realidades carnais materiais, como muita gente acaba fazendo. Vamos refletir o centro da liturgia de hoje no Evangelho? É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus amados, esse ponto é central para entendermos o significado da fé que nós professamos. Jesus Cristo
Ele era pobre, sempre amou os pobres, se fez pobre também, multiplicou os pães, matou a fome de muita gente. Mas ele não veio aqui somente para isso. Jesus veio apresentar um projeto de um reino que não é desta terra. Nós precisamos entender isso e é o centro da liturgia de hoje. Jesus aqui, ele repreende aquele povo. Vocês só vieram atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Ah, então aquele povo estava ficando de barriga cheia e ia atrás de Jesus? Era por isso? Era por interesse e não era porque reconheciam que ele era Deus? Você entende que muita gente está atrás de Deus por causa daquilo que ele pode fazer? Você entende que muita oração, inclusive Santa Teresa d'Ávila fala que isso não é oração, mas muita gente reza achando que Deus é um funcionário. Deus, eu quero isso. Deus, faz isso para mim. Deus, busca lá isso para mim. Eu quero que aconteça isso. Deus, eu ofereço aqui uma lista de tarefas na minha oração. Para muita gente, a oração é uma lista de tarefas que você dá para um subordinado, como se Deus fosse o seu empregado. Aquele povo que só queria pão, mesmo que estivesse com fome, ainda não tinham feito um encontro pessoal com Cristo, que preenche todo o nosso ser, nos ajuda a desapegar de todos os bens materiais e a buscá-lo em primeiro lugar e a ordenar a nossa vida conforme o seu evangelho. Então, é claro, existe a doutrina social da igreja, mas é primeiro necessário que haja um encontro pessoal com Deus, um abandono do mal e do pecado. E aí sim, nós vamos vencer as desigualdades sociais, nós vamos vencer o desmatamento e todos os males materiais. Mas sem o encontro com Cristo, mas sem esse desapego da nossa própria vontade, nós só seremos materialistas, como aquele povo que foi atrás de Jesus e recebeu essa reprimenda. Vocês só estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Só porque ficaram de barriga cheia, vocês vieram atrás de mim? Ou seria o mesmo Jesus falar, olha, só porque eu faço milagre na sua vida, só porque eu te dou trabalho, comida, emprego, renda, curo doenças, é só por isso? Mas e na hora de me obedecer? E na hora de seguir os meus mandamentos, eu sou o Senhor ou só sou o Senhor para te dar coisas? A realidade do Evangelho é muito clara. Deus pode dar, Deus pode curar, Ele veio para os aflitos. Tem muita gente com grandes sofrimentos e é claro que Deus é bom para com todos. Ele, antes de apresentar toda a doutrina, todo o seu mistério de salvação, é claro que Ele vai suprir essas necessidades mais urgentes. E é isso que Ele fez no seu tempo. As pessoas estavam sofridas, desanimadas, abatidas, estavam no pecado. Jesus foi acolhendo o pecador, perdoando pecados, dando comida para quem precisava, visitando os doentes, estando junto com os mais pecadores. Jesus, ele vem curar. Mas ele não quer que a gente fique só se encostando nele. Depois que somos curados, precisamos andar com as próprias pernas na vida espiritual e obedecer este Senhor, reconhecê-lo como Senhor, e não ficar só aos pés dele falando, Jesus, agora faz isso. Jesus, agora faz aquilo. Ah, você me curou do meu pecado, me perdoou. Perdoa esse aqui também. Ah, eu estou querendo cometer outro, mas eu sei que o Senhor me perdoa. Não é assim? Isso não é vida espiritual. Isso não é uma estrada de salvação com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma estrada de perdição. É uma estrada de fazer a própria vontade junto com os demônios e com Satanás. E não é isso que nós queremos? Jesus, ele mostra aqui como que nós devemos agir. Aquele povo foi tocado porque ele anunciou a verdade. É importante falar a verdade. Jesus falou a verdade, sem medo de magoar. Jesus era assim. E até hoje, o anunciador de Jesus tem que ser assim também, mesmo que sofra, como Estevão sofreu na primeira leitura. Mas Jesus deixou claro ali, as obras que vocês querem fazer, as obras de Deus, em primeiro lugar, a obra de Deus é fazer a vontade daquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Ele anuncia o Evangelho e mostra um caminho
com todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Nisso está resumida a lei. Então você presta atenção, tem que amar a Deus antes de tudo. E amar o próximo não é só da cesta básica. Amar o próximo é respeitar o seu corpo, é não pecar contra a castidade, não ficar numa vida de carnalidades, de sem vergonhice, digamos no popular. É sair dos vícios, é sair de todo tipo de libertinagem. É não querer passar ninguém para trás, é não querer roubar, não querer matar, não cobiçar as coisas dos outros com uma inveja destrutiva, não matar o outro com a língua na fofoca. Você entende? Que amar o próximo não é só passar a mãozinha na cabeça dele com algumas esmolas que logo vão acabar. É lutar pela dignidade humana como um todo. E os mandamentos permeiam todas essas realidades. Por isso que Jesus fala aqui. Quem quer fazer as obras de Deus precisa cumprir aquilo que ele pediu nos mandamentos. E é claro, nós somos muito fracos para isso. É por isso que a gente reza. A gente reza para fazer a vontade de Deus. Porque sem a graça de Deus, a gente só tenta fazer a nossa vontade. E presta atenção, a sua oração tem sido um momento de encontro no qual você quer fazer a vontade de Deus, pede auxílio nas suas lutas, ou é um momento em que você coloca Deus como seu funcionário e só quer que a sua vontade seja feita e não a dele? Temos que refletir. Vamos sair dessa materialidade mimada e nos aprofundar numa vida espiritual de verdade? Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos unidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.